Implementação de Function as a Service em servidores de nuvem. Prevê-se que os gastos do usuário final em serviços de nuvem pública cresçam quase 21% somente em 2023, até um total de 591 bilhões de dólares. Função como serviço, ou em inglês Function as a Service, ou como costumamos chamar FaaS, é considerado um modelo baseado em servidor, onde o cliente entrega ao provedor apenas um trecho do código-fonte e configura um disparador para ativar a função. Este trabalho propôs a extensão do framework Orama, a fim de avaliar o desempenho das principais fases do mercado com a inclusão do provedor Alibaba Cloud. Adicionalmente, a utilização de arquitetura distribuída do framework Orama, a carga de teste com altos níveis de concorrência e o teste com demanda distribuída geograficamente são consequências dessa implementação. Para isso, utilizou-se como ferramenta de trabalho o projeto Terraform, que possibilita a criação de recursos computacionais em nuvens públicas por meio de configurações padronizadas em linguagem de marcação. Essa é a arquitetura da Framework Orama, e ali no meio, na parte de baixo, é justamente o módulo do orquestrador Terraform. Além disso, elegeu-se o produto Function Compute do Alibaba Cloud para hospedar o serviço FaaS. Foi implementado então um conjunto de configurações Terraform para provisionar um disparador de FaaS por meio de requisições HTTP, além de um repositório dos arquivos fonte da função em si, a configuração do controle de acesso interno da nuvem e as credenciais para execução das configurações. Isso pode ser observado na listagem à esquerda. Na listagem à direita, é o exemplo de um pedaço da função de uma calculadora simples que foi provisionada utilizando-se a linguagem de programação Node.js. Essa calculadora recebia dois parâmetros numéricos e mais o nome de uma das operações aritméticas básicas e retornava o valor calculado. Em seguida, foram projetados dois cenários. No primeiro cenário, tanto a framework quanto os FaaS dos quatro provedores e os workers, que são os responsáveis por fazer a chamada das requisições HTTP, foram implementados todos na região leste dos Estados Unidos. No segundo cenário, apenas os workers foram distribuídos geograficamente em quatro regiões distantes. Então foram implementados novos artefatos Terraform dentro do framework Orama, a fim de possibilitar que essa provisionasse os recursos computacionais no Alibaba Cloud. Além disso, foram projetadas 12 baterias de teste, cada um com uma concorrência diferente. Essa concorrência variava de 1 até 2048. E cada bateria foi repetida 10 vezes, a fim de estabelecer uma massa de dados estatísticos para análise. E aqui estão os resultados consolidados dos 8 cenários de teste conduzidos ao longo do experimento. É possível observar que o provedor cujos cenários tiveram os menores tempos médios de execução foi justamente o Alibaba, que é o gráfico no canto inferior direito. A seguir, estão muito próximos em comportamento em tempos, tanto a Amazon quanto o Google, que são os dois gráficos à esquerda. Finalmente, os tempos de execução da Microsoft Azure foram os mais elevados e cresciam consistentemente exponencialmente. Também é possível observar que os cenários distribuídos apresentam valores ligeiramente superiores que os cenários concentrados, devido à latência para percorrer a rede. E antes dos testes serem executados, é feita uma requisição em separado para a inicialização da infraestrutura. É possível observar que a Azure está muito acima dos outros provedores. A diferença é muito grande para a inicialização do sistema. E na análise pode observar nos três gráficos superiores que mostra a predominância do fator concorrência e nos três gráficos de baixo, que corresponde à comparação do Alibaba, o fator provedor é o mais preponderante. Então, a conclusão é que a Alibaba apresenta uma performance consistente, Amazon e Google resultados muito próximos e a Azure o resultado muito acima dos outros.
E como trabalhos futuros, a adição de novos provedores, maiores níveis de concorrência e análise de custo financeiro.